Muito feliz sempre quando eu volto a esta casa. É uma das mais antigas da nossa cidade. Me lembra a época da juventude. Atualmente estamos carecas, eu e Walter, mas éramos jovens quando estávamos aqui nos anos 90, da época das trilhas da cidade, que está voltando agora nessas trilhas. Então éramos jovens, estávamos participando das atividades da casa. E aqui continuamos, nós. Antigamente, até um certo, desde 2011, participei de um outro grupo, que era o grupo GEGAD, Grupo de Estudos Espíritas Gabriel Delane, e retornei agora a uma outra casa que eu também tenho esse vínculo histórico. Fundei também, junto com outros colegas, esta casa que é a SEEC. Então, eu estou aqui representando a SEEC nesta noite, trazendo um abraço fraterno. Estivemos hoje à tarde lá, Marlene, Daci, Soares, sua esposa. Nós estávamos lá e viemos de lá agora, né? Então, foi uma jornada a tarde toda, bebendo aquelas informações de Adailson Salles. Inclusive, ela toca um pouco algumas questões que ele falou ali, da compreensão do outro, da compreensão da família nessas novas configurações, e que vai servir também para a gente ver um pouco desse capítulo 6, que está iniciando hoje. Os estudos de hoje é do capítulo 6, da segunda parte do livro Céu e Inferno, que é dos espíritos, dos criminosos arrependidos, aqueles espíritos que cometeram algum crime na sua última existência. Também eu quero fazer aqui a reverência ao nosso querido irmão, o nosso grande semeador de estrelas, que foi, que é o nosso querido Divaldo, né? Partiu esse mês, no mês do seu aniversário, no mesmo dia que um outro também grande, um outro farol aí dentro da política, que foi o Mujica, presidente do Uruguai, que sempre pensava nos pobres, sempre pensava nos grupos minoritários. No mesmo dia que o Mujica parte também o Divaldo Franco. Dias antes partira o Papa, que trouxe esse bafejo de uma certa simplicidade no Vaticano. Então, Divaldo, eu quero fazer a registro dessa reverência mesmo a ele, porque ele fez uma vida inteira de renúncia, quase 100 anos, dedicado ao espiritismo. Quantos centros espíritas foram criados no mundo? Porque ele começou a fazer as viagens, década de 60, 70, 80, e ele ia para os países da Europa, para a América do Norte, a América Central, a América do Sul. Cada visita que ele ia, ele congregava e abria pequenos núcleos de 3 pessoas, de 4, 5 pessoas, e que depois foram crescendo e se tornaram centros espíritas. Então, o trabalho do Divaldo foi esse de a semelhança de um Paulo de Tarso. Coube a Pedro, na época dos evangelhos, ficar lá em Jerusalém, na casa do caminho, atendendo aos necessitados, acolhendo as pessoas que eram desvalidas, e trazendo a mensagem consoladora de Jesus. E coube a Paulo esse trabalho de não ficar localizado ali num local. Ele ia para a Grécia, espalhou a mensagem de Jesus em vários locais, naquele contexto histórico, geográfico, logo após a partida de Jesus. E assim foi a tarefa do nosso querido Divaldo. Eu estava falando para a Marlene, mesmo para nós espíritas, que estamos acostumados a falar de morte, imortalidade, eu vi alguns vídeos no Instagram, e a gente via lá o féretro, algumas pessoas carregando o caixão do Divaldo, que ele pediu para estar lacrado, porque ele disse que não gostaria de ter a última lembrança com aquele rosto, né, branco de cera, triste. Não, ele queria que guardasse a memória dele, aquelas risadas que quando ele fazia as palestras, né, aquela jovialidade tão típica dele. E foi atendido esse pedido aí.
Mas me chocava, me chocou, meus amigos e amigas, quando eu vi ali, né? Porque eu falando para Marlene, é ele que foi o médio de Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, de Rabindranath Tagore, Ignotos, vários espíritos, Viana de Carvalho, que vieram por ele, através da psicografia e durante as palestras. E de repente, quando a gente vê, está ali no caixão, né? Que nos remete essa experiência à nossa própria desencarnação também, porque chegará também o nosso dia de partir. Então, faço aqui a reverência a ele. Nesses dias, todas as noites após a partida dele, eu fiz orações para ele, de agradecimento por sua jornada, né? Teve aquelas questões políticas dele, o posicionamento político, mas isso em nada vai diminuir o trabalho grandioso dele na Mansão do Caminho, o trabalho do movimento espírita. A livraria aqui da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes é uma das melhores da nossa cidade. E aí eu pedi ao nosso querido Soares, perguntei se ele tinha. Esse aqui é o último de Joana, a psicografia de Divaldo, é O Mundo Regenerado. Então, esse aqui não sei nem qual é a data do prefácio, eu vou dar uma olhada aqui. Mas esse foi o último psicografado por ele. Fala-se que ele deixou vários livros já psicografados, inéditos, né, que você... Aí, isso aqui é de 2022, mas comprei esse, que é de Divaldo. Mensagens começa com uma mensagem de Divaldo no sentido psicológico, e tem dois psicólogos que vão discutir, dialogar com a mensagem. Cláudio Sinotti e Iris Sinotti. Então vamos discutir aqui psicologia a partir das mensagens de Joana. E também não é deles, de Joana nem de Divaldo, mas um outro livro muito bom, O Cristianismo nos Romances de Emmanuel. Eu estou fazendo uma série de palestras lá no GEGAD, já falei sobre Há 2000 anos, já falei sobre 50 anos depois, e no final do mês eu vou falar sobre Ave Cristo. Todos esses livros, junto com Paulo Estevão, eles têm aquele contexto da Jerusalém, da Roma Antiga, da época de Jesus. E esse livro vai ajudar bastante a entender um pouco mais do contexto, né, dos romances belíssimos de Emmanuel. Dito isso, a gente retorna aqui para... eu lembrei também, eu também solicitei ao nosso querido Soares que reservasse, não está aí, mas está no acervo dele. Ele vai levar amanhã, né, e Soares, o último, que é o mais recente, de Amélia Rodrigues. Tem um box, né, aquele box de, acho que são 10 livros, né, da Amélia, e esse outro agora acho que é completo, 11º, chamado O Essencial. A Amélia Rodrigues, ela se assemelha muito àquela psicografia do Neio Lúcio. Quem já lembra aquele livrinho Jesus no Lar? O livro Jesus no Lar, ele vai contando aquelas histórias, aqueles diálogos íntimos de Jesus com seus discípulos. Também psicografou por Chico o Irmão X. Tem vários contos, apólogos, várias psicografias e livros em que ele traz histórias como Boa Nova, né? Vai trazendo recortes da vida de Jesus lá no passado. Então, é nesse estilo, só que com a feminilidade, né? Quem for ler Amélia Rodrigues nesses livros vai se encantar, porque ela vai analisar as cores das pedras, as cores das flores, o entardecer. Então, ela vai trazer todo aquele ambiente colorido da época de Jesus, que faz com que a gente mergulhe. Ele vai trazendo as cenas e a gente vai estar lá acompanhando aquelas cenas que ela traz. Bom, na noite de hoje, o capítulo que nós vamos discutir e refletir é esse, o capítulo 6, Criminosos Arrependidos. São os espíritos que cometeram algum crime na sua última existência, e ela apresenta esses sinais de arrependimento ou não. Alguns vão apresentar, e se não apresenta no primeiro momento, a gente vai ver aí a perspicácia, o diálogo do Senhor Allan Kardec. A época do Senhor Allan Kardec se fazia as evocações nas reuniões públicas.
Até um tempo atrás, até aqui no Brasil mesmo, as reuniões mediúnicas eram públicas. Imagina, a gente estava aqui assistindo, tinha palestra, mas também tinha uma reunião específica de mediunidade, era pública. A pessoa com problema vinha para a reunião e o espírito que estava perturbando, obsidiando um parente da pessoa, ele se aproximava de um dos médios da mesa e fazia o diálogo com eles. Depois, houve todo um consenso no movimento espírita e não se teve mais as reuniões públicas, elas se tornam privadas hoje em dia de mediunidade. As reuniões de mediunidade elas são agora mais reservadas. Aqui nós temos os espíritos, são 5, que Allan Kardec compilou essas psicografias, e eu vou iniciar justamente no capítulo hoje com esse espírito Vergé. Mas a próxima, eu não sei se é toda semana, o Céu e o Inferno, não, uma vez por mês. Uma vez por mês, né? Então o próximo aí, Lemarie ou Lemaire, Benoist, o espírito de Castelnaudary e Jacques Latour. São esses espíritos que a gente vai conhecer um pouco a história deles, quem for apresentar, e que vai nos enriquecer bastante, como também foi para mim essa leitura, essa releitura de O Céu e o Inferno, esse capítulo de hoje. E eu fico encantado com a didática do Sr. Allan Kardec. E esse livro, para mim, ele tem um caráter especial porque ele tem o mesmo estilo de O Livro dos Espíritos. Porque se a gente for ver a segunda parte do Céu e Inferno, é diálogo. Allan Kardec pergunta: como é que você está? Você está vendo sua mãe? Você está vendo seu pai? Você está vendo seu filho? Ele vai perguntar se ele está vendo os familiares. Como é que você está nesse momento? Você está se sentindo bem? Está feliz? Se arrependeu? O diálogo. São perguntas mais, como eu digo assim, mais pontuais que Allan Kardec vai fazer. Mas é o mesmo estilo lá do Livro dos Espíritos. Só que no Livro dos Espíritos as perguntas são de caráter universal, que é Deus, que é o infinito, a vida depois da morte. Existe essa possibilidade do espírito, depois de morrer, a alma, a pessoa, depois de morrer, ir para o mundo espiritual e depois voltar. Existem mundos habitados, então são questões mais complexas que Allan Kardec fez aos espíritos, que as responderam. Mas em O Céu e o Inferno, a gente vai ver aí esse compêndio, esse catálogo de espíritos, ora felizes, ora espíritos que foram suicidas, ora espíritos que foram criminosos arrependidos, ora espíritos que tiveram uma provação dolorosa ou expiações dolorosas aqui na Terra. São, portanto, vários espíritos e que Allan Kardec vai dialogar com eles. E é interessante a gente ver aqui, na medida que a gente vai lendo os depoimentos desses espíritos, alguns falando: eu não estou vendo minha mãe ou meu pai, mas sei que eles estão aqui, eu estou vendo uma luz, eles não me deixam falar, ou eles me trouxeram aqui, ou eu estou numa região de frio, de sofrimento. Ou seja, eles vão dando descrições que vai, de alguma forma, lembrando a descrição que André Luiz, depois Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo, começou a trazer sobre o mundo espiritual. Lembrando mais uma vez que esses diálogos e essas informações não são informações do outro mundo, coisas estranhas, não. São de uma dimensão da qual nós fazemos parte e de onde nós viemos. Eles só estão aqui, André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, o Frederico Figner, o irmão Jacó, naquele livro Voltei, Otília Gonçalves, no livro Depois da Morte, Além da Morte. Eles só vão apenas despertar em nós as lembranças do que é o desencarnar, o que é acordar no plano espiritual. E assim nós vamos ver com o espírito Vergé. A história, Allan Kardec sempre faz uma introdução, uma breve introdução, um pequeno parágrafo apresentando o espírito que está sendo apresentado, que vai se comunicar. Lembrando que à época Allan Kardec também fazia a evocação dos espíritos, algo que também foi deixando de existir no movimento espírita. Uma pena, porque a gente pode realizar
de forma controlada, de forma adequada, as evocações para estudo, para tratamento, embora, na verdade, nós o façamos na reunião mediúnica. Muitas vezes de uma forma indireta, porque a gente tem o nome das pessoas que estão em tratamento. Ao citar aqueles nomes das pessoas que estão em tratamento, ou um nome específico de alguém que está com problema e que vem à casa espírita, há ali uma evocação indireta. Mas ele fazia a evocação direta. Quem lembra do Espírito Sanson? O Espírito Sanson é o primeiro capítulo, na verdade é o segundo, porque na segunda parte do livro Céu e Inferno, o primeiro capítulo é o passamento. Allan Kardec vai descrever como é que acontece a desencarnação. E em seguida, no capítulo 2, começa o capítulo dos Espíritos Felizes. O que é que o senhor Allan Kardec foi fazer? Enquanto estava tendo o velório do seu amigo, do seu colega Sanson, ele vai evocar o espírito. Tá vendo? Não tinha nem enterrado. Tá vendo ali o velório. E ele vai, Sanson, nos deu uma manifestação, nos deu uma comunicação aqui, se manifesta através do médium. E prontamente Sanson vem, se aproxima e traz uma mensagem. Era uma técnica que Allan Kardec utilizava. Eu aqui, na medida que eu vou apresentar, ele vai fazer essa mesma técnica com esse espírito agora, que não é como Sanson. Sanson era um espírito participante da Sociedade Espírita Parisiense de Estudos, era colega de Allan Kardec, lúcido, e ele vai demonstrar a sua felicidade, a sua tranquilidade, a sua harmonia, dialogando ali com as perguntas que Allan Kardec faz. Mas aqui é um outro caso. O espírito Vergé, ele é um espírito perturbado, perturbadíssimo. Ele foi guilhotinado, condenado à morte, mas não é uma morte violenta. E Allan Kardec não tem pena, não. Allan Kardec evoca o dito cujo, né? Não tinha, os despojos não tinham sido nem enterrados. E ele vai lá evocar, no dia da morte, o espírito Vergé. Pois bem, o Vergé é um assassino do arcebispo de Paris. O arcebispo tem toda uma hierarquia na igreja, né? Do padre, do bispo, do arcebispo. Então, imagine, o arcebispo está lá em cima, no topo. Depois dele, ele já tinha contato direto com o Papa. E o Vergé, na verdade, aqui, gente, a gente vai entender na história, ele era um padre também. Então, foi um padre que assassinou outro padre, o seu colega, por divergências políticas na época. 3 de janeiro de 1857, o Monsenhor Cibour, que é o arcebispo de Paris, ao sair da igreja de Saint-Étienne-du-Mont, foi mortalmente ferido por um jovem padre chamado Vergé. Isso é o que o senhor Allan Kardec coloca na introdução. O criminoso foi condenado à morte. Ele esperava até outro momento, ele estava certo de que seria absolvido da condenação de pena de morte, mas infelizmente ele não teve essa oportunidade. E conta-se os jornais da época que ele estava tão transtornado, a sua morte foi realmente os momentos finais, foi de pânico, porque ele não esperava que tivesse essa condenação. Até o último instante ele não manifestou, o senhor Allan Kardec fala, nenhum sentimento de piedade, de arrependimento, de sensibilidade aí para com o ato que cometeu. Ele matei mesmo e mataria de novo. Era a ideia dele, ele estava certo de que agiu conforme deveria ter feito. Então ele não demonstrou até o último instante, mesmo pedindo clemência, absolvição da sua ação, mas ele não se mostrou arrependido. Ele vai se arrepender no plano espiritual. Aqui é a vítima, é o Monsenhor Clemente. Eu fiquei curioso, eu fui lá na internet. O bom da internet, a internet tem as coisas más, perversas, né? Mas também tem as coisas boas. Hoje a gente tem essa possibilidade desse banco de dados, então eu fui lá. Vou ver se tem alguma coisa falando sobre Vergé, se tem alguma coisa falando sobre o bispo, o arcebispo foi assassinado. E não é que tem mesmo. Então tu vai lá na internet e encontra a história lá. O nome dele era Marie-Dominique Auguste Cibour, arcebispo, um homem muito culto. Ele trabalhou com afinco, estudava muito. Ele criou várias paróquias
Ele nasceu em 4 de agosto de 1792, ainda no século XVIII, e ele vai desencarnar no século XIX, né? 3 de janeiro de 1857. Veja, o Livro dos Espíritos ainda não tinha nem sido publicado, mas a gente vê já todo esse movimento aí. Ele vai desencarnar aos 65 anos. A atividade dele, como eu falei, bastante intensa. Ele divulgou em sua paróquia, e esse foi o motivo, um dos motivos da sua morte. Ele não aceitava essa tese, e eu fui aprender hoje essa ideia da Imaculada Conceição. Quando se fala Imaculada Conceição, eu apenas pensei que era um nome que se dava a Santa Maria, né? Porque tem vários nomes de Maria na Igreja Católica, né? Tem todo um panegírico aí. Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora das Dores, né? Das Graças, tem várias. E a Imaculada Conceição eu pensei que era mais uma, mas não. Essa foi uma tese que o Papa propôs à época, dizendo que a Maria, ela estava, desde que ela nasceu, ela não tinha, ela era pura, ela não teria nenhum pecado. E isso, o arcebispo Sibu, ele disse que ele não foi a favor dessa ideia, mas, como era o Papa que estabeleceu, ele simplesmente cumpriu a ordem. Ele divulgou lá na sua paróquia essa tese da Imaculada Conceição, de que Maria era pura, santa, virgem, e também a tese, naquele momento, que foi apresentada sobre o celibato, ou seja, os padres deveriam fazer voto de não ter nenhum envolvimento conjugal e privar-se das suas atividades sexuais. Ele também foi contra isso, o arcebispo, mas ele tinha um bom contato com o Papa. Também, imagina, ele celebra o casamento de Napoleão III. Napoleão III era imperador ali, e bem assim com ele, então ele não ia fazer briga dentro da igreja. É como se fosse o juiz está mandando uma ordem, então cumpre-se a ordem. Ele não questionou. Mas o Vergé, que era o padre, bem abaixo dele na hierarquia, não aceitou essa história. Esse é o motivo que fez com que houvesse esse crime aí em frente à igreja de Saint-Étienne du Mont. Aqui nós vamos ver o criminoso, que o nome dele é Jean-Louis Vergé. Vergé não tem fotos, não encontrei fotos dele na internet. Veja a idade dele, é bem jovem, né? Se o arcebispo tinha 65 anos, ele tem a metade. Ele nasce em Paris, 20 de agosto de 1826, e vai partir em 30 de janeiro de 1857, aos 31 anos, muito jovem. Lá no histórico dele, no banco de dados da internet, eles utilizam a expressão bem assim: ele era um padre encrenqueiro. É essa a expressão. Aí eu amenizei aqui, coloquei, né, apresentando problemas administrativos, interpessoais, ou seja, onde colocava ele nas paróquias, ele aprontava. Ele era rebelde. O arcebispo, o bispo que estava acima dele, dava uma ordem e ele fazia do seu modo. E foi isso que aconteceu com essa ideia. O arcebispo, recebendo a ordem do bispo para distribuir em todas as paróquias que os padres deveriam ser celibatários, que a divulgação agora sobre Maria Santíssima, que ela nasceu já pura e santa, daí o termo imaculada. E aí, minha gente, o padre Vergé não aceitou essa ideia, não. Nem de que deveria ficar celibatária, muito menos de Maria. E aí ele transformou essa raiva que ele tinha, essa oposição ao arcebispo, achando que foi a ideia do arcebispo. E o coitado do arcebispo, como eu falei no início, ele nem aceitava bem essas ideias, ele cumpriu apenas ordem. Mas o rapaz, com muito ódio, também tinha ali, não só ódio, acho que tinha questões, outras questões que a gente não consegue captar nesse registro histórico. É apenas uma nota falando dos dois. Eu não sei qual era a relação dos dois.
Mas ele assinala no diálogo dele depois que ele era muito orgulhoso. Então, acho que tinha essa questão de rivalidade, de vaidade ali do padre em relação ao arcebispo, que era uma pessoa culta também. Isso aqui é a igreja lá em Paris, uma igreja belíssima, a igreja de Saint-Étienne-du-Mont. Aqui está o registro, né, o motivo do crime, porque o arcebispo proibiu ele de fazer ele estava fazendo também panfletagem contra, e aí o arcebispo olha, não permite, não autoriza. Isso foi a gota d'água. A morte naquela época era a guilhotina. Imagine que não é uma morte. Aliás, nem uma morte, né? A gente vai estar sorrindo para a morte. Então aqui a gente vê um instrumento de madeira, não está bem visível aqui, mas a pessoa colocava os braços, aqui eram amarrados, ela ficava deitada como se fosse uma cama de madeira, a cabeça ficava para o lado de cá, e ali em cima, ó, vinha essa lâmina afiadíssima, e ali soltava-se, e a lâmina caía e era fatal. Era a cabeça do lado de lá, né, e o corpo. Então conta-se que ele ficou em desespero, tá? O julgamento e a morte dele foi em 17 de janeiro de 1857, nas prisões de La Roquette. As prisões eram nesse ambiente aqui, como se fosse um grande palácio. E aqui nesse palácio a gente vai ter, a história conta que tem um grande palácio, onde ficavam aqueles criminosos mesmo, e um outro menor, que eram apenas os que eram contra o regime, aqueles de menor intensidade, crimes de menor intensidade, que eles não seriam condenados à morte. Ele esperava até o último instante ser absolvido. E aí conta-se que nesse dia ele ficou em crise, de pânico. Eu fiquei imaginando o grande sofrimento dele. Eu sempre me compadeço desses espíritos que estão nos presídios. Esses espíritos que estão aprisionados porque cometeram crimes hediondos. Serial killers, aqueles que mataram friamente uma pessoa. Agora, isso é muito pessoal de mim, né? Uma coisa é eu de longe, sem ter nenhum vínculo com as vítimas, olhar para esse criminoso, né? Isso, me compadeço dele. Alguém poderia dizer também se compadeça da pessoa que morreu, né? Da mulher que ele matou, estrangulou, das pessoas que eles botou gasolina e matou, ou seja, muitos que estão nos presídios cometeram crimes violentos. E assim eles estão ali pagando essa pena. Mas o ponto que sempre me incomoda e que mexe comigo é a questão de essas pessoas, quando elas cometem esses crimes, e quando lá na frente, isso pode passar uma semana, algumas vezes passam horas, depois que a pessoa, no calor das emoções, cometeu um crime. Matou alguém, depois que matou, não tem como voltar. Tem como dar um passo atrás. Você cometeu um crime hediondo. Mas alguns espíritos que cometem esses crimes, eles vão despertar e ter essa consciência de arrependimento 1 mês, 2 meses, 1 ano depois. E eu me compadeço justamente nessa hora, quando essas pessoas elas se conscientizam do crime que cometeu, e ali é uma grande dor, gente. E eu entendo a dor também dos que desencarnaram pelas mãos do criminoso, mas também eu me compadeço nessa hora de uma pessoa dessa, porque existem erros que a gente faz na vida que a gente pode consertar. Uma xícara que quebrou, a gente pode até, algumas, né, colar uma cola ali. O carro que furou o pneu, você troca o pneu, arranhou o carro, vai na oficina aí, dá uma limpeza lá e bota a tinta por cima. Mas tem outros crimes que não tem. Você cortar o braço de uma pessoa, você furar os olhos de uma pessoa, você matar uma pessoa. Depois que cometeu o crime, não tem como voltar isso. E é muito doloroso, gente. É esse instante em que o espírito ele cai em si o ato que fez,
e se pergunta: o que é que eu vou fazer? Algumas pessoas se suicidam. Aconteceu isso com Judas. A dor de Judas foi tão intensa. Qual foi a saída que ele teve? Ele ficou com vergonha de si mesmo. A dor intensa, ele entregou Jesus por moedas. Procurou um lugar ermo, uma árvore ressequida, colocou a corda no pescoço e se matou. A gente vai ver um pouco disso aqui com o Vergé. Temos a evocação, que a gente chama aqui do diálogo terapêutico esclarecedor, e eu fico conversando, né? À medida que eu estava lendo, eu disse: mas Kardec vai fazer a evocação do homem logo no dia que ele teve a cabeça decepada, né? Mas lá, no dia que ele teve a cabeça decepada, o senhor Kardec faz a evocação. E as respostas é que faz com que a gente reflita, né? O estado de perturbação desse espírito. Ele diz assim: ainda estou preso ao corpo. Imagine a dor desse homem, desse espírito. Porque ele vai dizer mais adiante que ele está vendo ali o corpo, a metade, né? O cabeça de um lado, metade do corpo lá. Então, a vossa alma não está inteiramente liberta? Allan Kardec bem tranquilo. O espírito: não, eu tenho medo. Aí diz: não sei. Espera aí. Torne a mim. Não estou morto, não é assim? Veja a confusão. Ele está dialogando, ao mesmo tempo ele diz: eu estou vivo ou eu estou morto? Ele ainda não sabe o que está acontecendo. Porque a morte está iminente ali, né? Arrependei-vos. Allan Kardec pergunta: você se arrependeu do que fez? Ele diz assim: fiz mal em matar, mas a isso fui levado pelo meu caráter, que não podia tolerar humilhações. O arcebispo proibiu dele fazer, e deu severas advertências, né? Fazia panfletagem contra o Papa. Evocar-me-eis de outra vez. Então o Espírito pede para que ele chame ele em outro momento, porque ele não está se sentindo confortável ali. Allan Kardec pergunta: por que vos retirais? Por que você quer sair? Quer sair agora dessa sala, dessa sessão? Se o visse, ele está falando aqui, se o visse quem? O arcebispo. Se eu visse o arcebispo, muito me atemoraria, pelo receio do que me fizesse outro tanto. Porque ele acha que ainda está vivo, e acha que o arcebispo, pela autoridade do arcebispo, ia mandar matá-lo, mas ele já está desencarnado, né? Mas nada tendes a temer, o senhor Allan Kardec diz, uma vez que a vossa alma está separada do corpo. E foi nessa hora que eu dialoguei com Allan Kardec. Eu disse: mas Kardec, pelo amor de Deus, o coitadinho ali está perturbado, sem saber o que está acontecendo. E Allan Kardec bem tranquilo: você já morreu, o corpo está ali, é só o corpo, mas você está liberto, fique calmo, tranquilo. Renunciar é qualquer inquietação, que não é razoável agora. Que quereis? O Espírito diz, né? O que é que está acontecendo? O que é que você quer, homem? Acaso sois senhor de vossas impressões ou das minhas? O que está sentindo a dor, a agonia aqui sou eu, né? Quanto a mim, não sei onde estou. Eu estou doido. Ele está aí completamente alucinado, gente. Esforçados por ser calmo. Kardec continua naquela tranquilidade. Fique calmo, senhor. Você já não precisa mais ter medo, você não vai sentir mais dor. Porque o seu corpo já foi deixado de lado, agora você é o espírito, né? Aí ele diz: não posso, porque estou louco. Estou transtornado, perturbado. Esperai, que vou invocar, vou chamar. Ele vai dizer, como se dissesse assim: eu vou respirar um pouquinho para saber o que está acontecendo aqui, né? Allan Kardec naquela calma: se orasseis, se você orar agora comigo, talvez você possa se concentrar os pensamentos com mais calma, né? Aí ele diz, né, o espírito: intimido-me, tenho medo, não me atrevo a orar. Ele não tem coragem, né, de fazer uma oração num momento desse. Allan Kardec continua capaz, com tranquilidade: orai, que é grande a misericórdia de Deus, oraremos convosco. E aí a gente vê o diálogo de Allan Kardec. Allan Kardec não apenas dialoga para saber como é que a pessoa está, mas ele faz o diálogo da terapia, para ajudar esse espírito. E ali ele vai fazer a oração. E ele responde: sim, eu sempre acreditei na infinita misericórdia de Deus. Compreendeis melhor agora, né, depois que fez a prece, e percebe que ele espera que ele esteja mais calmo, né? Compreendeis agora a vossa situação, que você já morreu, que o corpo ali já não é apenas uma veste que você deixou para trás. Ele diz aqui: ela é tão extraordinária que eu não posso apreendê-la. A sensação da prece, a sensação
dessa presença divina ali. Vedes, a pergunta de Kardec é muito interessante e é cruel, né? Allan Kardec parece aqueles médicos enfermeiros, quando chega lá, o paciente está na cama lá. Quem trabalha na enfermaria já sabe, como enfermeiro, como é. Tem pacientes que são bem calmos, tranquilos, mas tem uns que são desesperados, né? E o enfermeiro chega, onde é que está sentindo a dor? É aí, aqui e tal. O médico não se envolve com a dor do paciente, porque se ele se envolver, vai piorar a situação. Então, a mesma coisa aqui. Allan Kardec pergunta ainda, ele tem a audácia de perguntar. Você viu um homem que... Você está vendo um homem que você matou aí? Onde você está? E ele diz assim, parece-me, olha só a resposta, ouvir uma voz semelhante à sua, dizendo-me, não mais te quero. Mas, na verdade, não era o arcebispo. Era a própria consciência dele. A própria consciência dele, né? Porque a gente vai ver lá na frente que o padre diz assim, eu estava na sessão, eu só não quis me apresentar para ele para não fazer ele sofrer mais. Será talvez um efeito da imaginação? Olha o que ele diz. Estou doido, eu vou lá seguro, pois que vejo o meu corpo de um lado e a cabeça de outro. Veja só, gente, que momento doloroso, né? Afigura-se-me, porém, que vivo no espaço, o que eu achei belo aqui, entre a terra e o que denominais céu. Então, a gente vê aí ele descrevendo em que situação, digamos assim, em que geoposição, na geolocalização, ele se encontra. Ele já percebe que não está mais na Terra, mas ele está nessa dimensão etérea, essa dimensão espiritual entre o chão da Terra e as dimensões mais altas aí. Esse céu, essa ideia de campos de infinito. Ele ainda acrescenta aqui, Allan Kardec perguntou, ele vai dizer, sinto como o frio de uma faca prestes a decepar meu pescoço, mas isso será o terror da morte. Porque ele ainda está naquela dúvida, se ele ainda está vivo, se está morto, se tudo é um delírio, se tudo está passando de um pesadelo. Também me parece ver uma multidão de espíritos, veja que lindo isso, a rodear-me, olhando-me compadecidos. Ele percebe, né, os espíritos ali naquela reunião, naquela sessão, que estão tendo compaixão para com ele, estão orando para ele, e falam-me, mas eu não compreendo. Porque, por certo, os espíritos estavam ali orando, num ciclo de oração, mas ele está tão perturbado, ele só consegue ver os vultos, vozes, e não consegue discernir direito. Entretanto, entre esses espíritos, há talvez um cuja presença vos humilha por causa do vosso crime. E, mais uma vez, eu disse, mas Kardec, por que tu ainda fica insistindo, né? Porque se essa pergunta aí, é porque Allan Kardec está dizendo assim, você não está vendo alguns espíritos aí? Entre esses, com certeza, está o arcebispo, olhando para você. E ele diz, digo-vos-ei que apenas um que me apavora, o daquele a quem matei. Então ele sente, ele não vê, mas ele sente. E de fato, o arcebispo está ali, mas ele diz, o próprio arcebispo diz assim, eu não quis me materializar, me tornar visível para ele, porque ele ia sofrer mais. Lembrai-vos das existências anteriores. Allan Kardec, mais uma vez eu perguntei aqui para Kardec mentalmente. Eu disse, Kardec, como é que tu vai perguntar? O coitado não sabe nem se desencarnou da última existência, como é que tu vai perguntar da anterior? Mas é belíssimo isso aqui, porque Allan Kardec é um dos homens daquela época, um dos seres humanos daquela época, que estava envolvido com o novo espiritualismo, que trazia a ideia da reencarnação. Na Inglaterra, essa pergunta aqui não existe. Os médiuns nunca perguntavam aos espíritos desencarnados na Inglaterra se eles iam encarnar. Porque na Inglaterra, nem os médiuns, nem os espíritas, nem os espíritos acreditavam na reencarnação. Veja que coisa. Eles desencarnavam com a crença de que eu sou branco, permanecerei branco. Eu sou nobre, permanecerei nobre. Essa história de reencarnar... Porque imaginam, a Inglaterra, eles estavam colonizando a África, colonizando os países da América. Se eles acreditassem na reencarnação, opa, quer dizer, na próxima, eu sou um lord inglês, moro no castelo, e na outra encarnação vou voltar como negro lá nos rincões da África, de jeito nenhum. Não, isso não existe. Mas Allan Kardec aqui, ó, lembrai-vos das anteriores reencarnações. Coitado do espírito, não, eu estou indeciso, acreditando sonhar, isso é um pesadelo, aí uma vez eu preciso tornar amigo, coitado, está completamente
Eu fico rindo aqui, gente, mas imaginando o pavor, a situação de desequilíbrio daquele espírito, né? Allan Kardec entende a situação, encerra a sessão, dá um tempo para o espírito se orientar pela espiritualidade, aí 3 dias depois, está lá no livro Céu e Inferno, 3 dias depois, chama de novo Vergé. Padre Vergé, estamos aqui na reunião e gostaríamos da sua presença. Se você puder, se comunique conosco através da psicofonia ou através da psicografia. E ele vem, e aí Allan Kardec me pergunta de novo, reconhecei-vos melhor agora? Você está melhor agora? E ele vai dizer, já sei que não mais pertence a este mundo e não deploro. Veja que a linguagem agora já está mais tranquila, né? Pesa-me o que fiz, porém meu espírito está mais livre. Sei a mais que há uma série de encarnações, olha, que nos dão conhecimentos úteis a fim de nos tornarmos tão perfeitos quanto possível a criatura humana. Sois punido pelo crime que cometeste? Ele vai dizer, sim, lamento o que fiz e me faz sofrer. E é esse ponto que eu falei no início, né? Quando o espírito ele toma conta do crime que cometeu. Não é que depois que a gente comete o crime, a gente não vai dizer, não, passou, o que passou tá esquecido. Não, a gente tem que cumprir conforme a justiça. Mas não cair na depressão profunda, de paralisia. A gente tem que continuar a nossa existência. Qual a vossa punição? E ele responde. Eu fiz aqui uma condensação, porque a resposta era longa, e eu coloquei em tópicos, tá bom? Ele vai dizer, consciência da minha falta. Gente, isso é uma grande dor para o espírito. Que matou alguém, que feriu alguém. Eu imaginei, por exemplo, Emmanuel, quando era o senador Públio Lentulus. Foi no final da existência, lá no livro Há 2000 anos, que ele reconhece, já no final da existência, a sua esposa já tem morrido no circo romano. E foi quando ele se deu conta, depois das várias informações que chegaram, que ela nunca o traíra. Porque quem lê o romance vai ver que ele expulsa ela do quarto. Ela se torna como que uma escrava da casa. Porque chegou para ele fofocas, informações de que a sua esposa estaria traindo ele. E Emmanuel, naquela época, o senador Públio Lentulus, muito orgulhoso, vaidoso, ela desencarnou até o final da existência, acreditando que ela tinha traído. Foi no finalzinho da existência que ele reconhece, né, esse grave equívoco. Consciência da minha falta, descrença em Deus, quando ele estava nos processos lá nos últimos momentos da existência, remorso por adiar o progresso, reconhecimento da inveja e orgulho. Olha aí um ponto que pode dizer que não foi só a questão da panfletagem, mas tinha outras questões ali entre ele e o arcebispo, né? Não dominei as más paixões. Então essa foi a resposta lá do Espírito. Qual a vossa sensação quando nós evocamos o Senhor? De prazer e de temor, porque por isso que não sou mal. Ele já vai tomando consciência do erro que cometeu. Em que consiste tal prazer e tal temor? Ele diz, prazer de conversar com os homens e poder em parte reparar as minhas faltas, confessando-as, e temor que não posso definir, uma de vergonha por ter sido um assassino. Desejais reencarnar na Terra, olha, mais uma vez, outro ponto da reencarnação, ele diz assim, até eu peço e desejo achar-me constantemente exposto ao assassinato, ao assassínio, provando-lhe o temor. Aquela ideia que ele tem de culpa tão intensa que ele acha que vai reencarnar e que vai ser assassinado para sanar o crime. Muitos espíritos realizam reencarnações com esse propósito, porque eles acreditam, alguns, eles fizeram tão mal aos outros, que quando eles despertam no plano espiritual, eles só vão se sentir tranquilos, doravante, quando eles passarem por tudo aquilo que eles fizeram às outras pessoas. Mas não é que Deus está dizendo, é a própria consciência. Porque existem outros meios de um indivíduo recuperar esse equívoco que ele cometeu. E aí, Allan Kardec, para encerrar, faz a evocação do arcebispo de Cibu. O arcebispo vai dizer que não
não o culpava e que não se materializou ali para ele, para o Vergé, com respeito a ele. Então veja bem, ele diz assim, ó, melhor dizendo, ele perdoava o assassino, o arcebispo. O arcebispo foi evocado. O senhor tem algum ódio no padre Vergé que entrou na vida? Ele disse, não tem. Eu perdoo. Eu estava presente naquela primeira evocação. Ele não apareceu, ele diz assim, eu não apareci para não constranger e fazer ele sofrer mais ainda, ou seja, para poupá-lo. E como reflexões, gente, desse caso do padre Vergé, eu trouxe essas perguntas, né? Se nós estivéssemos, cada um de nós, na condição do padre Vergé, desencarnado, cometi um crime, cometi 2, cometi 3, matei muitas pessoas na existência, deixei gente na pobreza, na penúria, por causa de inveja, traí várias pessoas, desencarnei, era para ter deixado a fortuna para as pessoas devidas e eu direcionei para outras pessoas. Imagina a consciência desse espírito quando está no plano espiritual, né? Então a pergunta que eu faço é, se nós estivéssemos na condição lá do padre Vergé, tivéssemos cometido algum crime, como conviver com isso? E aí eu fico pensando que o espírito, quando ele cai em si, no sentido de autoconsciência, ele vai fazer de tudo. Vai querer reencarnar, vai querer ajudar os espíritos que ficaram, querer fazer sempre alguma coisa para reparar o mal que cometeu. E se nós estivéssemos na condição de Sibu? Essa mexeu comigo, gente. Porque eu ainda sou bastante sombra, tenho minhas inferioridades. Eu fiquei pensando, se fosse eu que tivesse desencarnado para uma pessoa que me tirou a vida no plano espiritual, eu não sei se eu teria essa tranquilidade do arcebispo Sibu. Dizia assim, eu perdoaria você, está tudo bem, está tudo tranquilo. Eu reconheço as minhas fraquezas e as minhas sombras. Eu não sei se eu teria esse sentimento. Dizer, está tudo bem, meu filho, siga em paz. Eu ia pensar, meu Deus, eu ainda tinha o resto da vida aí, muita coisa para fazer, eu tinha isso e aquilo outro. Isso também me levou a reflexões. Porque isso pode acontecer com qualquer um de nós, alguém tirar algo de nós, alguém nos trair, alguém nos trazer uma grande decepção na existência. Então, todos nós estamos passíveis de passar por essa situação em menor, maior grau do Arcebu, né? E por último, como lidarmos com o passado delituoso, agora compreendendo os erros cometidos? Eu lembrei muito do que acontece nas igrejas evangélicas. A gente vai ver aquele afã da conversão, os evangélicos vão para os presídios, muita gente chega à igreja, a gente vê muitas pessoas que cometeram crimes durante a vida, foram alcoólatras, envolveram com drogas, e cometeram atrocidades. Depois, aí se converte a Jesus na igreja, né, são batizados, aí coloca o livro, a Bíblia debaixo do braço e diz assim, não, agora eu estou salvo, está tudo como se o passado fosse morto. Não é bem assim, não é que o passado... Ao mesmo tempo, a gente também não pode cair naquele outro extremo de cair numa depressão profunda, num remorso profundo, dizendo, meu Deus, eu matei, e agora? O que é que eu vou fazer? Vou me suicidar. Ou entrar numa depressão de paralisia. Não, é um processo doloroso, de reconhecer as suas falhas e seguir adiante, cumprindo o que diz a justiça, se é para pagar algo, se é para realizar alguma penitência jurídica, seja prisão, seja conversão em atividades, e dar continuidade à existência. Mas tudo é um aprendizado, não existe uma receita, a gente está aqui nesse processo para aprender. Então foi essa, Soares, as reflexões com o padre Vergé, com o arcebispo Sibu, que eu levo para a minha existência. Espero que vocês também possam levar essas reflexões desses espíritos, e convido também a fazer a leitura do Céu e Inferno. São casos belíssimos que a gente vai encontrar ali, lições de vida para todos nós, de espíritos que atravessaram bem a sua existência e espíritos como o padre Vergé que cometeu esse assassinato. Muita paz a todos e a todas.